Galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do The Byte. Nesse episódio vamos falar sobre o recente State of Play aí, apresentação de PlayStation, que por sinal o PlayStation teve problemas com a PSN recentemente, né? Vamos falar também em relação a problemas, um canal grande do YouTube está passando por problemas, e não é o meu, e nem o The Byte, né? E existem alguns comentários que alguns membros deste podcast querem fazer sobre o Super Bowl. De início, vamos agradecer a Alura pela parceria. A Alura, para quem não conhece, é a maior escola de tecnologia do Brasil. Através da Alura você pode adquirir novos conhecimentos, você pode aprofundar aquilo que você já sabe, e se matriculando na Alura você ganha acesso a todos os cursos que ela oferece. Você inclusive recebe certificado de cada curso que você concluir, e no plano Pro você consegue até mesmo acesso ao Alura Língua, que vai te dar aí lições de inglês e espanhol. A Alura tem apps para Android e iOS, você pode baixar os conteúdos para assistir mesmo em modo offline. Para mais informações tem link na descrição, QR Code na tela e cupom de desconto The Byte. Pois é, pessoal, vamos aí para mais um The Byte, começando falando aí de PlayStation. A gente teve nessa última quarta-feira passada, a primeira Direct de PlayStation, que a gente chama de State of Play, né? Onde foram apresentados 27 títulos, dentre eles vários que já haviam sido anunciados antes, e só um realmente, assim, novo first party exclusivo, que foi o Saros, desenvolvido aí pela Housemarque, que é, né, um estúdio hoje em dia da PlayStation Studios, responsável pelo Returnal, que foi um exclusivo que saiu perto do lançamento do PlayStation 5, né? E agora eles estão com o Saros para dar continuidade. Eu gosto muito do que o Jeff Keighley geralmente faz, que é aquele tweetzinho que ele sempre pergunta o que é que você achou dessa State of Play, né? Ele joga lá para a plateia dele. Quase 80 mil pessoas responderam, né? 78.722. E, curiosamente, eu acho que essa foi a State of Play, desde que eu comecei a trazer isso pro debate, a que teve a pior nota até agora, né? De todas as Directs, na verdade. Não foi nem State of Play só de PlayStation. Já queria jogar pro Edu agora para perguntar. Edu, foi tão ruim assim essa apresentação de PlayStation, a primeira do ano? Na minha opinião, foi bem fraca, foi bem ruim sim. E eu não digo isso nem em relação aos jogos apresentados. Eu achei que o evento não passou empolgação nenhuma. Ainda mais se a gente fizer um contraste com o showcase recente de Xbox, que mostrou poucos jogos, mas de uma maneira aprofundada e muito bem produzida. O State of Play recente eu achei, cara, muito jogo sendo mostrado, o que a princípio não é um problema, mas nem todo jogo foi bem apresentado, vários jogos já tinham sido anunciados, e eu achei que é uma apresentação como um todo que não tinha muita coesão. Anúncios esquisitos, né? Apresentações que estavam muito desconexas umas das outras, e muita informação relevante sendo deixada de lado, na minha opinião também, enquanto que informações desnecessárias ganhando muita evidência. Por exemplo, um dos últimos jogos mostrados do Benzies, esse é um cara que esteve envolvido com a Rockstar. Esse é um cara que tinha um papel importante dentro de um dos estúdios mais renomados da indústria, talvez o mais. Isso não é mencionado. Jogos, assim, o próprio jogo novo ali de PlayStation, da Housemarque. Cara, eles fizeram o Returnal, eles já fizeram o Resogun, que é um game que tem uma pegada mais indie, mas é de altíssima qualidade. Como que eles não valorizaram mais esse trailer? Eles podiam ter feito um trailer pra esse jogo um pouco mais longo, valorizar o pedigree do estúdio. E sem falar que a gente volta àquela história que eu achava que a gente já tinha meio que passado dos trailers só de CG e tipo assim, se empolguem por algo que provavelmente não vai ser o gameplay do jogo, né? Em paralelo, eu vi muito jogo sendo desenvolvido por estúdio que não tem nenhum reconhecimento no mercado. E não tô falando isso em demérito do estúdio, mas é um estúdio novo, é um estúdio desconhecido. E nesses trailers havendo uma ênfase enorme no nome da desenvolvedora. Você faz isso com uma Naughty Dog, com uma Santa Mônica, com um estúdio novo, cara, mostra o jogo, não precisa logo de cara, jogo desenvolvido por tal estúdio que você nunca ouviu falar. Pouco me importa. E não é que a gente não tá aberto a estúdio novo. Black Myth Wukong foi um baita de um sucesso e tava todo mundo querendo dar uma chance pro jogo. Mas não era por causa do nome do estúdio, mas sim pelo que foi mostrado. Então, eu achei muito esquisito o evento, não me deixou empolgado, mas valia a pena, ao invés de assistir, eu ter lido os anúncios, sinceramente. Porque ver os trailers oficiais separadamente acho que faria mais sentido do que assistir um em seguida do outro nesse State of Play fraquíssimo. Você acha que, Vandep, eu vou perguntar pra você também suas impressões, obviamente, mas eu queria também já expandir e falar assim, como é que você tá observando, e tanto na tua opinião como através dos teus criadores também, né, os caras da tua agência, lá da Vandep.ag, como é que tá sendo esse começo de ano de PlayStation? Porque aparentemente a Xbox tá fazendo tudo certo, talvez até certo até demais, a pessoa tá reclamando que já tá indo jogo rápido demais pro PlayStation, pra concorrência, mas PlayStation, no caso, tá devendo desde
desde o ano passado. Você concorda com isso? Como é que tá essa visão tua, na tua opinião, e dos teus criadores também? Isso é uma boa pergunta, cara. Eu ia até perguntar, quantos State of Play tem por ano? É um por bimestre, trimestre? Porque parece que a gente cobre a cada vez, assim, qual que é o último que o chat, o pessoal pode comentar, lembra que é muito bom? Eu não sei, de fato, sabe? Uma coisa que eu gostei da apresentação é que a maioria das coisas tinham data. Eu sei que é muito específico, mas teve muito, tipo, aqui vai sair dia 26 de maio, isso aqui vai sair... Teve muita coisa mais prática do que, né, tipo, só um anúncio geral que, beleza, muitas vezes a empresa também faz isso num Game Awards ou algo assim. Eu acho que 70% foram anúncios para 2025. Eu acho que isso é positivo, de certo modo, né? Então, isso eu acho que parece ser eles justamente querendo movimentar o mercado, né, atirando por um lado, será que dá certo? Eu não sei o quão a longo prazo eles estão planejando esses games. O que você acha, Edu? Não, eu acho que é legal, de fato, foi um bom contraponto o seu, que eles passaram muitos jogos já com data de lançamento, ou pelo menos previsão de lançamento para esse ano. Isso com certeza é positivo, mas essa apresentação é um exemplo claro de que a Sony vai colher por alguns anos ainda os estragos da era do Jim Ryan, porque não dá pra você do dia pra noite ter um jogo pronto. E Sony mesmo mostrou pouca coisa própria, né? Você acha que ia ter aí, talvez, se tudo tivesse dado certo, um monte de jogo first party, live service sendo apresentado no State of Play como essa, por conta dos cancelamentos não acabou não acontecendo? Se dependesse do Jim Ryan, é o que provavelmente teria acontecido, mas não, a gente recebeu o Days Gone Remastered. Cara. Eu pesquisei State of Play aqui no Google pra gente ter a informação correta, tá escrito frequência irregular. Então, não sei. Então talvez não tenha uma frequência específica, né? Não, State of Play bom, por exemplo, eu consigo lembrar de quando eles fizeram a apresentação dedicada de Ghost of Tsushima. Pra mim, aquilo é o State of Play ideal, que você pega um jogo com potencial e aprofunda no que está sendo mostrado. E aparentemente o próximo State of Play que vai ter, com essa pegada de dedicado a um jogo, vai ser o de Borderlands 4. E que, assim, desculpa os fãs de Borderlands, mas eu não vejo um jogo que vai, né, assim, inflamar a base de jogadores de PlayStation, né? É que o Borderlands ele foi muito forte no 360, Play 3, né? São bons jogos, mas eu acho que a fórmula, eu não sei o quão atraente ela é hoje em dia, hein? E eu gosto de Borderlands, tá? Não, justamente eu não sei qual que é a expectativa que o público tem, ou se a PlayStation, a Sony se sentiu meio forçada a mão para fazer um State of Play. Eu imagino que eles façam sempre também no começo do ano, e porque o Xbox, o último evento deles bombou, né? Mas, assim, às vezes, não sei se é melhor se precaver ou simplesmente, vamos lá fazer um evento, a gente anuncia tudo, o pessoal pode não gostar, não dar uma nota boa lá no negócio do Jeff Keighley e tal, mas vida que segue, né? Eu acho que de destaques teve um pouco mais do Split Fiction, que agora a gente pode até falar, porque o próprio Alan falou em live, que é esse jogo que eu ia com ele e a Maitê para ver um teste mês passado, a gente ia para Los Angeles e acabou não rolando por causa de tudo que aconteceu lá e tal. Então esse é um jogo que eu acho que, eu não sei se diria que é o carro-chefe, né, do que tá chegando aí. Claro, tem uns jogos maiores, mas considerando o sucesso do It Takes Two, será que é o que não vai salvar um momento de um PlayStation nem nada, mas eu acho que é o que o pessoal mais se empolga, né? Mas o evento parece muito desconexo. Acho que o Edu usou uma palavra boa, assim, é tipo, vamos mostrar um trailer, aí vai para outro, justamente por não ter aquela pegada de um Game Awards, né? O Summer Game Fest tem um Jeff Keighley, um host que fica o tempo inteiro num palco, numa presença, parece que é só toma um bando de trailer aí e vida que segue, né? Não sei se vocês tiveram essa percepção, Davi. Assim, os dois jogos que me chamaram mais a atenção foram o Lies of P Overture, que não tem associação nenhuma com PlayStation, então assim, não foi um jogo, tipo assim, a cara de PlayStation, e o outro é o Tides of Annihilation, que na verdade me surpreendeu, porque era um jogo que eu não tava ouvindo falar de jeito nenhum, acho que foi a primeira vez que ele apareceu, inclusive, apareceu já bem montado, assim, é um jogo muito bonito, deve estar aparecendo várias imagens aí na tela, que o trailer trouxe não só gameplay, mas trouxe CGI também, então assim, me chamou bastante atenção, mas de novo, nada muito a cara de PlayStation, e são dois títulos, o Lies of P e o Tides of Annihilation, que eu acho que vão sair provavelmente para os outros consoles também, não são exclusivos, e se forem exclusivos, com certeza são exclusivos temporários. E me veio à cabeça um negócio que a gente já conversou aqui no debate anteriormente, que tem a ver com o Xbox, que é essa história de, enquanto a Microsoft tira um pouco o pé do acelerador em relação a essa parada de exclusividade, né? Deixa
a Sony correr livre, digamos assim, com essa proposta dos exclusivos, né? A própria PlayStation, ela pode olhar e falar assim, será que eu preciso investir tanto nisso? Será que eu preciso colocar tanta grana ou tanto empenho na minha estratégia de exclusivos? Porque no fim das contas, o meu principal concorrente meio que desistiu ou mudou a sua abordagem. Vocês acham que isso impacta ou já está impactando? Ou é só mesmo a questão do legado do Jim Ryan que ainda está assombrando a PlayStation de hoje em dia? Edu, o que você acha? Eu acho que no momento a gente tá vendo aí o legado do Jim Ryan fazendo seu efeito. Porque, ainda mais considerando o longo prazo, coisa de 3, 4, 5 anos, a galera que estiver insatisfeita agora com o PlayStation e seguir insatisfeita, vai estar muito mais propensa a, na próxima geração, dar uma chance pro produto de Xbox. Por mais que deixe de jogar os exclusivos de PlayStation. Porque não tá saindo muito exclusivo mesmo. Pra que o cara vai dar chance pra esses exclusivos? Não se deve brincar com o público dessa forma que PlayStation tá fazendo. Acho que desrespeitar ou ignorar as vontades do público. Mas isso é muito consequência de quando a parte dos engravatados fica forte demais em relação à parte criativa. Você precisa de um equilíbrio dentre os dois, né? E PlayStation foi seguindo muito por caminho corporativo, menos por caminho de paixão por games. E o resultado a gente vai colher agora e nos próximos anos. Infelizmente, né? Eu acho que PlayStation recupera, mas vão ser alguns anos esquisitos. Você falou sobre essa parada da parte criativa versus a parte executiva e me veio à cabeça as entrevistas que o Shuhei Yoshida deu. Agora que ele tá meio que no tour de despedida dele, assim, né? Ele vai se aposentar e tal de PlayStation. Então ele saiu dando entrevista pra um monte de podcast lá na gringa. Infelizmente não veio aqui pro debate, mas quem sabe no futuro. Deu um monte de entrevista por aí. E é muito doido você perceber que ele é executivo, né? O Shuhei Yoshida era um executivo de PlayStation, mas ele é aquele executivo à moda antiga da indústria de games, que é o quê? O cara que é desenvolvedor e que meio que ascendeu dentro da companhia para um cargo executivo, né? E a gente hoje sabe que dentro dessas corporações existem aqueles executivos default, né? O padrão mesmo, assim, o cara que até gosta de videogame, eu disse que gosta e tudo, mas ele não cresceu enquanto desenvolvedor. E talvez o efeito disso a gente esteja vendo na pele agora. Inclusive, e aí eu queria também jogar essa pergunta para vocês, sobre o que aconteceu agora com a PSN, que passou não sei quanto tempo offline. Será que isso tá conectado com o que a gente tá vendo, vivenciando agora sobre esse momento de PlayStation? Foi um caso, assim, meio que um imprevisto mesmo, que não vai trazer de volta aquele fantasma da PSN offline durante muitíssimo tempo? O que você achou disso tudo, Vandep, na tua perspectiva? Você que deu uma acompanhada nesse momento de PlayStation fora do ar, PSN fora do ar. Cara, foram 24 horas fora do ar, cara, não foi pouco. E durante o sábado, se eu não me engano, eu vi muita gente cobrando alguma manifestação da Sony. Eu acho que isso que não houve opa, tá acontecendo isso, reconhecemos, em breve voltamos. Bem depois teve. E eu acho que teve, não sei se teve um hack, se foi em 2011, 2013, eu também estava vendo, que vazaram muitas informações e o pessoal ficou preocupado que a falta de comunicação da Sony tinha meio que uma preocupação dentro disso, né? Então as pessoas não estavam conseguindo acessar a PSN, jogar online. Tem muitos jogos que requerem, né, também que você esteja com esse acesso. Então, imagina a pessoa fica muito frustrada, né? Alguém talvez comprou um PlayStation recente, sentou para jogar. Eu mesmo tinha considerado jogar aquele dia. Não é que com certeza eu queria fazer, mas esse fim de semana eu vou fazer, porque eu tô com um pouco mais de tempo. Então, é aquele negócio, ajuda, não ajuda, entendeu? Tipo, você é uma empresa desse tamanho, o que aconteceu? Eu não vi nenhuma explicação desde então. Pode ser meio que a gente não viu, mas eu não vi uma explicação grande. E é complicado, cara. 24 horas não é pouco tempo para quem é muito fã da marca, para quem quer ficar jogando pro fim de semana de alguém. Eu acho que gera uma frustração muito grande em relação à percepção. Não é o fim do mundo. A gente está num mundo em 2025 que não falta entretenimento para distrair nossas mentes. Mas, cara, é liberdade de escolha, né? É meu sábado, quero jogar um jogo, não posso, cara. Quanto que eu gastei nisso aqui? Enfim, eu achei complicado, cara. Eu achei que não foi pouca coisa, não. Eu tô achando engraçado porque, assim, se você olha pelos números e pelas notícias que estão saindo dos executivos de PlayStation, a empresa tá num ótimo momento. PlayStation vendeu 9 milhões de unidades recentemente aí, o CEO falou que eles estão super surpresos, digamos assim, com os resultados recentes do console e tal, ou seja, parece que o momento é bom, mas o que eu acho que o Edu sinaliza e Vandep também, e acho que eu aqui também nessa minha fala, é que não há nada bom demais que não possa piorar lá na frente, né? Tipo assim, essa estabilidade talvez esteja
esteja agora em risco, né? E aí eu até queria perguntar pra vocês o que é que vocês acham disso, sobre as estratégias de PlayStation e Xbox com relação a ser ou não aberto com relação ao que tá acontecendo. Eu acho que Xbox talvez pecou por ser aberto até demais, mas PlayStation talvez nesse momento agora comece a pecar um pouquinho por não tá trazendo pro público o que tá acontecendo de fato. Por que não tá saindo tanto jogo exclusivo? Por que houve esse problema agora da PSN? Você tá sentindo isso, Edu? E você acha que isso pode gerar um problema lá na frente? Em relação a jogos em desenvolvimento, eu acho que não há necessidade deles serem excessivamente transparentes, porque isso mais gera expectativa, hype, do que de fato dá resultado. Eu acho que é melhor eles esperarem o momento de cada jogo ser anunciado. Mas em relação à queda da PSN, eu acho que ali era um momento em que era essencial eles terem atualizado o público do que estava acontecendo. Mesmo que eles falassem assim, estamos cientes de que a PSN não está funcionando, estamos investigando. Sei lá, passou uma hora, ainda estamos investigando. Mais uma hora, ainda estamos investigando. Sabe, só pra você... Alguma coisa, né? Alguma coisa. E depois que o problema foi corrigido, explicar o que aconteceu também. Porque até agora ninguém sabe direito o que houve. Existem suspeitas de ataque, DDoS e tal, mas ninguém confirmou nada. E nisso a gente vê a questão do quão falho é o sistema de, sei lá, o PlayStation 5 Pro vem sem leitor de discos. Você precisa cadastrar o seu leitor de discos. Para cadastrar precisa de conexão online. Pode crer. Então a pessoa com o leitor de discos por si só não consegue rodar disco no console. Você precisa cadastrá-lo, o que novamente exige a conexão. E mais uma vez a gente vê que se você tem mídia digital, você não tem nada. Você não tem nada. A lição é essa, é mesmo. É muito se engraçado, você tem né, cópia cara? física, você instala e joga sem internet. Se você só tem mídia digital, você fica à mercê da qualidade ou falta de qualidade de onde você comprou essa mídia digital, né? Eu acho, até foi o que aconteceu dentro do que o Edu falou. Teve gente que tinha comprado o leitor, mas não instalado, mas você precisa autenticar o leitor. Então imagina a pessoa, que bom, caiu, mas eu comprei. Vamos só, né, plug and play, né? Instalar, vamos jogar. Mas a gente sempre discutiu esse negócio de mídia física, e ótimo ponto do Edu também, contra a mídia digital, cara, é muito doido, né? Às vezes eu penso isso sobre banco, né? A gente já falou do meu caso, assim, tipo, todo meu dinheiro são uns números num aplicativo na minha frente, tipo, todos esses anos de trabalho que felizmente deu certo pra mim, eu vi, inclusive, né, os números saindo quando me roubaram e tal. Então, tipo, essas coisas me dão ansiedade, cara. É tudo uns números, sei lá onde tá, o que quer dizer... Que rastro que tem disso, e não sei, eu vi que o Ask PlayStation, a gente até pode botar o tweet na tela, eles mostraram depois, assim, agora o serviço é restaurado, viu? Não se preocupem, tudo certo, mas, né, a falta de transparência é estranho, cara. Vocês acham que com essas fragilidades ainda hoje, nesses sistemas online, né, essa suspeita de ataque, como realmente o Edu falou, e de fato houve isso e tudo, até tem informações assim oficiais a respeito disso, matérias que saíram, vocês acham que essa fragilidade digital, né, online, ela coloca em xeque a ideia dos próximos consoles serem 100% digitais? Vocês acham que a gente ainda vai ter mais uma geração de console físico, com mídia física, mesmo que seja assim uma opção que você compra à parte, ou não, a próxima geração, na opinião de vocês, vai ser 100% digital e vamos que vamos aí, independente do que aconteça? Switch 2, a gente sabe que não vai ser 100% digital. A minha expectativa com o próximo Xbox é que não exista a possibilidade de ser 100% digital. O que eu quero dizer com isso? Vai ter alguma alternativa para você rodar mídia física ali. Porque Ainda como vai eles ter, são né? muito fortes de retrocompatibilidade, Sim. e a galera tem biblioteca montada de 360, One, Series X, eles não podem alienar esse público que vinha comprando a mídia física de Xbox. Com o PlayStation, eu acho que eles estão tentando experimentar o que a galera pensa através do Play 5 Pro, mas eu acho que... Eu não acho que é uma boa opção você ignorar a mídia física, porque eu digo novamente, não dá pra você ignorar ponto de venda em Walmart, em Target, em loja dedicada de games. Essa parte do mercado ainda tem uma influência muito importante nas vendas. E no marketing também, porque querendo ou não, vai ter pai, vai ter vô que vão no Walmart e vão pensar em ver alguma coisa pro filho, pro neto, pro sobrinho, e vai ter jogo que você vai descobrir ali na loja de games. E para isso você precisa da mídia física, fora novamente a questão da preservação e de ser o único jeito de você de fato jogar offline, né? Especialmente agora que os títulos familiares da PlayStation talvez estejam voltando, né? Saiu uma notícia, inclusive, que a Sony disse que vai investir em mais títulos como Astrobot, uma vez que o Astrobot foi o jogo do ano, né? Do ano passado. Então a gente talvez veja aí o PlayStation que talvez na geração anterior e nessa
tivesse uma inclinação um pouquinho maior para um público mais maduro, por conta dos títulos exclusivos deles terem, na sua maioria, essa pegada, essa segmentação, talvez por conta de Astro Bot, o PlayStation 6, de algum modo, seja também ofertado à família, né? E aí, realmente, a ideia do cara ir num Target, ir num Walmart e não ter o título lá pra comprar, só comprando online, realmente talvez fique um pouco indesejável. O que é que você acha, Vandep? Eu não sei se vai cada vez mais virar item de colecionador, assim. Eu acho que tem um valor muito grande, não só justamente que a gente tá falando de, cara, a mídia some, né? O jogo some do teu HD, mas eu acho que tem um valor e uma questão que principalmente para um colecionador que nem o Edu também, mas eu acho que no geral, cara, às vezes você segurar a capinha na mão é gostoso, assim, sabe? A gente subestima essas experiências do cotidiano. Eu gostava de ter aquela torre de CD, meu pai tinha quando era moleque em casa, ou o primeiro DVD que comprei na vida, o Matrix e o filme do South Park. Eu me lembro ainda, tipo, abrindo o DVD do South Park, e eu sempre gostei de figurinha, sempre gostei dessas coisas. Então eu acho que a gente está mais focado aqui e pegar o negócio, você acaba criando uma conexão maior. Eu sei que pode parecer besteira para muita gente, que, cara, nunca tive isso com mídia física. Tudo bem, é uma coisa tua. Eu tô falando que para mim e talvez para algumas outras pessoas é isso. É uma coisa gostosa, só que ao mesmo tempo, né? Comprei o PlayStation 5 agora, o Edu até falou, depois a gente tiver um leitor, qualquer coisa eu te trago do Canadá, ou você compra aí. E beleza, mas acabou não virando prioridade para mim, porque eu não sou tão gamer. Eu gosto, cara, eu gosto de ficar na PlayStation Store e tal, e ficar meio, calma aí, esse joguinho é meio barato, deixa eu comprar o do Power Rangers, deixa eu comprar o novo do Tartaruga Ninja. E teve gente que, o último episódio, aliás, teve muito comentário, obrigado, a gente aqui sempre tenta ter umas conversas de alto nível, cada um com sua opinião. Eu acho que é isso que faz um programa, somos pessoas diferentes aqui. Mas aí teve gente que falou que eu comparei o Overcooked do eShop com a PSN. Não, eu falei que é legal justamente que às vezes eu posso comprar um jogo AAA por um preço que aí é 300, 400 reais, mas aí tem uns joguinhos que são 18 reais, que dá para jogar com a esposa, que você vai se divertir. Tem joguinhos aí, seja na eShop ou seja na PSN, tá bom, gente? É só isso que eu quis dizer. Não, eu acho melhor clarificar as coisas, porque às vezes talvez eu não me expresse tão bem, então eu acho legal. Mas eu acho que mídia física, infelizmente, as empresas veem os custos da produção disso, aí você tem que contratar uma fábrica que vai fazer isso, você tem que fazer logística de transporte, tem que falar com as GameStop da vida que estão morrendo, aí tem que fazer isso. É tipo todo um processo. O Edu fala do Walmart, que é a experiência no Canadá. O que a gente tinha aqui no Brasil, tinha lojas americanas, e a gente viu que a loja americana aconteceu e fez, né? Era o equivalente, tipo assim, hoje em dia você com todo respeito, vocês não vão patrocinar nós. Se eu entro numa loja americana hoje em dia, eu fico um pouco ansioso, porque era muito muvuca, dependendo, e, sabe, é muita coisa, é uns jogos velhos, então perdeu um pouco disso. Eu gostava da falecida FNAC. Eu comprei meu Xbox One na FNAC, R$2.300, 2013, e eu fui lá e eu comprei e veio com o Rise, que é engraçado, né? Toda vez que tem um anúncio de jogo, eles pegam um frame do Rise 2013. Olha como esse jogo era melhor, e é sempre o mesmo frame do jogo, que ele é bonitão, porque aquele jogo não era muito bom, gente. Mas eu acho que no geral, né, essas lojas perderam um pouco. O Walmart, cara, se eu vou para os Estados Unidos, eu adoro entrar num Walmart dessa. E eu, às vezes, aqui pego um café e paga nós, mas eu entro na Calunga aqui e eu fico lá, eu vejo caneta, eu vejo fita, eu vejo tudo. Eu fico, tipo, 45 minutos na Calunga, que saio com Coca Zero, uma caneta, uma vassoura e, sei lá, e saio feliz, entendeu? Então eu gosto ainda dessas idas aos lugares, mas não sei. Eu sei que desviei um pouco, mas eu acho que vai de cada um e eu acho que as empresas não vão querer investir os recursos nisso, saca? Para sempre ter mídia física. Galera, vamos agora para o Boletim Nuvem. Agradecemos novamente a Nuvem pela parceria. A gente volta a mencionar, se você é criador de conteúdo, dá uma conferida no Nuvem Co-op, que é um programa de incentivo que a Nuvem tem para criadores de conteúdo. Vale a pena. QR Code na tela, link na descrição e vamos lá, Davi. Vamos nessa. Vamos falar de criação de conteúdo, vamos falar de YouTube. YouTube, inclusive, que recentemente, segundo próprios executivos do YouTube aí, né, trouxe uma novidade. Agora ele disse, né, os executivos do YouTube lá na gringa falaram que os americanos estão assistindo mais YouTube na TV do que no próprio celular, algo que a gente já tinha discutido aqui com o nosso querido Doug, exatamente, do YouTube Brasil. Ele já tinha levantado essa bola e isso se confirmou agora recentemente numa matéria do The Verge lá na gringa, mas não é sobre isso que vamos comentar aqui agora. Vamos falar de um canal específico no YouTube, que é o canal do Try Guys. Pra quem não conhece, os Try Guys são um canal no YouTube de ex-talentos do BuzzFeed, né, ex-criadores de conteúdo do BuzzFeed, que fez muito sucesso durante muito tempo, né, no YouTube, e que vem passando por algumas turbulências recentes, sendo essa última, na minha opinião,
totalmente culpa dos próprios caras mesmo, né? Teve membro da equipe que passou a perna nos caras, teve gente que saiu do canal e tal. Eram 4 caras e agora são só 2, né? Mas, recentemente, eles próprios, na minha opinião, deram um tiro no pé do canal. Por quê? Porque em 2024, no ano passado, eles lançaram o Second Try, que é uma plataforma de assinatura própria, e eles sinalizaram que iam meio que abandonar o canal deles no YouTube para só produzir conteúdo no Second Try. Isso inicialmente, né? Obviamente que o público deles do YouTube odiou a ideia e reclamou bastante nas redes sociais, tanto que eles voltaram atrás logo depois, assim, semanas depois eles soltaram um vídeo explicando que não era bem assim, calma, pera lá e tudo mais, e disseram que iam continuar sim postando conteúdos no YouTube. Mas eles próprios admitiram recentemente que eles postaram muito pouco, porque deram muito mais ênfase ao Second Try. Daí, recentemente, depois de muito tempo, né, isso foi em 2024, agora 2025, eles gravaram recentemente um novo vídeo, que colocaram no canal do YouTube deles, explicando que, por conta de terem focado tanto assim na plataforma de vídeos exclusiva deles, no Netflix deles próprios, eles tinham notado que o canal do YouTube estava passando por um momento de performance bem abaixo do que eles estavam acostumados. E é isso meio que acendeu um alerta vermelho no canal dos caras, e eles anunciaram que iam passar por algumas mudanças, iam trazer conteúdos que antes eram exclusivos para o canal no YouTube, numa tentativa de balancear mais ou menos assim as coisas. Eles vão continuar com a plataforma exclusiva, mas agora o YouTube vai voltar a ser foco dos caras. Aí eu queria passar agora a bola pro Van Depp falar um pouquinho, porque o Van Depp é um cara que sempre que a gente tá aqui no debate, nas reuniões que a gente tem fora das câmeras, digamos assim como o Edu e eu também, tá sempre discutindo muita estratégia, a gente tá sempre tentando entender qual é esse momento do algoritmo do YouTube, não só entre nós, mas também junto com a galera do YouTube que dá suporte pra gente. E é sempre uma parada muito doida, né? Assim, porque é um organismo vivo, porque ele reflete o interesse do público, então ele tá sempre mudando. Então, talvez esse momento agora dos Try Guys, Van Depp, seja um momento de aprendizado, né? De não subestimar o que o público pode fazer por você e, ao mesmo tempo, o quão rápido ele pode te abandonar, né? Você concorda ou não? Concordo totalmente, cara. Ótimo ponto. Não subestime seu público. Cara, eu sei que parece exagero, mas a criação de conteúdo é impiedosa, velho. É impiedosa. A gente sempre fala aqui, né? Disputa pelo tempo, olha como a gente tá distraído, a gente discutiu o TikTok, eu vendo série, vendo TikTok, as pessoas. Mas a criação de conteúdo é impiedosa, cara. Parece exagero, não é. Claro, a gente pode falar sobre isso, sobre qualquer trabalho, assim, né? Que são muito mais difíceis que a criação de conteúdo em muitos sentidos. Mas a gente está falando sobre você ser esquecido. Você pode ter um talento muito grande, você pode ter construído um negócio, mas ainda mais no caso deles, né? Que faziam uns temas e uns assuntos meio específicos. Eles eram bons, mas não é necessariamente que o público estava consumindo eles. Era mais de como eles montavam o vídeo, as histórias que eles contavam. Porque por isso que muitas vezes streamer continua em alta, porque a pessoa tá lá dedicada a ele. O que você vai jogar, o que você vai fazer, ele ou ela, claro, o que você vai fazer, youtuber também, criação de conteúdo, por isso que a gente diferencia de influencer, mas cara, é um estalo e ser esquecido, tá? É um estalo e ser esquecido, ainda mais se o público perde a confiança, cara, se você dá uma famosa brochada, desculpa o termo, mas é isso, se o público fala, nossa, esses caras, sabe, agora eles queriam que eu pagasse pra consumir o mesmo conteúdo e tem que entrar no negócio e papapá, aí é tipo, não, trabalho demais, cara, tem outros conteúdos, o que eu vou ver agora? O que eu vou gostar agora, sabe? Então, a credibilidade também é um negócio muito delicado. De novo, vocês são bons, mas o que não falta é criação de conteúdo nesse mundo. Então, a gente discutiu esse assunto na época e falou na hora que erro, eles tiveram que voltar com o rabo entre as pernas. Na época, já não tiveram o mesmo sucesso e, assim, totalmente previsível. Não sei quem estava necessariamente por trás dessa decisão, porque eu acho que nós três aqui, qualquer pessoa que trabalhasse com eles, assim, falaria, cara, por favor, pensa mais. A gente até, abrindo um pouco aqui, a gente tem discussões também com debate sobre mudanças e cada um pensa uma coisa sobre percepção e marketing e pautas e não sei o quê, mas às vezes assim, cara, às vezes o que está dando certo, mantém e faz testes quando você está um pouco em baixa. No geral, sabe? A gente não está falando necessariamente do debate, mas também. A gente pode testar um negocinho aqui, vamos mudar esse negocinho aqui. É bom você sempre ir ajustando as coisas, mas com calma. No caso deles, eles tipo, não, a gente tem esse conteúdo aqui que você assiste, agora a gente vai botar atrás num paywall, vocês vão ter que pagar para assistir. E, cara, tem muita gente que a gente conhece aí, seja de games, seja não seja de games, que parou
voltou e não voltou nem 10% do público que tinha, porque as pessoas esquecem. E ainda mais quando você passa muito tempo. A volta é legal, chama atenção, mas depois de um tempo, cara, sei lá, velho, tipo, você vai parar de novo? A gente sempre brincava, o YouTube de games mesmo, no começo, cara, a galera fazia vídeo, aí parava 3 meses, aí voltava, e cada vez que voltava, perdia mais público. As pessoas envelhecem, as pessoas mudam, as pessoas reconfiguram quem elas são, então pra você ser um cara, até que nem o Edu, que tem 14 anos aí de criação de conteúdo, cara, tem que se reinventar. O conteúdo do Edu não é igual ao que ele fazia em 2011, entendeu? Mas assim você vai continuando a ganhar a credibilidade do teu público. Eu acho que é isso. Esse é meu grande ponto sobre isso. Você quebrou essa credibilidade sua e a confiança, o público falou, esquece. Eu vou falar como que eu faço com o meu canal e daí não necessariamente o que eu faço comigo dá para expandir para outros canais, mas talvez sirva como guia. No meu caso, o meu canal tem que refletir os meus interesses genuínos. Isso é obrigatório, é o que me mantém animado com o canal. Eu não vou pular numa trend porque existe uma trend. Eu vou pular numa trend se eu achar interessante eu surfar essa onda. Se não, eu deixo ela de lado. E eu sendo genuíno comigo mesmo, eu sei que o público vai perceber a autenticidade do meu conteúdo. Eu tento fazer os meus vídeos com o máximo de qualidade possível dentro das minhas limitações de comunicação e dos equipamentos que eu tenho. E aí a qualidade vai valer para gameplay, em que a pessoa vai estar assistindo o vídeo comigo. Bom, espero que ela goste de mim, mas ela também está interessada no jogo. E eu tento dar a melhor qualidade possível pro áudio e pro vídeo do jogo. Eu tento valorizar o game. E eu tô ali como quase que algo secundário, sabe? Eu tento dar o destaque pro jogo que o jogo merece. Se eu vou fazer um vídeo mais elaborado, eu vou tentar caprichar nas informações que eu passo, nos takes que eu gravo, os jogos que eu tô mostrando. Nas minhas análises eu tento ser bem completinho e muito fiel com aquilo que eu penso, sem ter medo de dar opiniões que talvez sejam controversas. Muita gente reclama que eu gostei de Resident Evil 3 Remake, e daí criticam que no Resident Evil 4 Remake eu não achei o jogo tão bom. Minha análise de God of War Ragnarok teve também muitas críticas. Eu tenho que tancar a galera que não aceita a minha opinião ser diferente da dos outros. E isso é um problema de quem se incomoda com a minha opinião, não é um problema meu, né? Então, enfim, autenticidade. Em relação a renovar conteúdo ou testar coisas novas, eu acho que é enxergar aquilo que tá no mercado que é interessante, que você julga legal. Por exemplo, eu não gosto de conteúdo vertical, mas dado o fato de que muita gente consome isso, eu tento fazer conteúdos verticais que, pra mim, são legais e que podem ser a porta de entrada para as pessoas saírem do vídeo vertical e irem para os meus vídeos horizontais. Por exemplo, a minha série do Reconhece Esse Jogo, em que num formato vertical eu passo informações de jogos diferentes. Recentemente a gente experimentou aí, através até de ideia sua e da Marina, de eu responder algumas perguntas sobre o meu setup. Isso tudo é conteúdo em que eu disponibilizo de forma vertical, mas tentando trazer qualidade, né? Ao invés de ignorar que aquele mundo existe. E uma conexão clara entre o conteúdo vertical e o horizontal também, né? Tipo assim, não é como se o teu vertical não tivesse nada a ver com o horizontal. Eles são quase que pares, assim, né? Mas aí na questão de você explorar novos horizontes, eu acho que isso tem que ser feito de maneira, novamente, autêntica. Eu gosto de automobilismo. Eu já fiz vídeos sobre kart, sobre automobilismo, mas sabendo que existia o risco desses vídeos não performarem bem e estaria tudo bem com isso. Não adianta eu mudar drasticamente o meu conteúdo e achar que o público que eu conquistei com games vai ter interesse em música ou automobilismo, que são outras coisas que eu gosto. Você sempre tem que ter isso em mente, que não necessariamente o que você fizer de diferente, de fora do que você está acostumado vai ser bem recebido, porque nem todo mundo tem que ter o mesmo gosto musical que eu, apesar de ter o mesmo gosto para games, por exemplo. O Edu, você falou de automobilismo, só que é interessante até, porque quando a gente conversa com o Doug do YouTube, da Google, né, ele fala, tem muita gente que fica ansioso quer criar outro canal. Ele fala, se for um conteúdo consistente, diferente do teu canal original, sim. O Edu também tinha o próprio Pequeno Sapeca. Fez sentido, naquela época, criar outro canal. Chegou mais de 1 milhão de inscritos. Ficou tudo lá. Mas assim, por exemplo, quem tá no canal do Edu quer ver games, mas também gosta do Edu. Então, se de vez em quando ele posta, dirigi kart, não sei o quê, fiz um negócio de automobilismo, fica legal também, sabe? Porque ele complementa de alguma forma o conteúdo. E no geral não é assim. Eu acho que as pessoas, de fato, subestimam muito essa relação que elas têm com o público. Que o público sempre vai estar lá. Eu sei que, no geral, o criador de conteúdo também tem medo disso, né? Sempre está se comparando com o outro, sempre está se comparando com si mesmo de 3 meses atrás, de 1 mês atrás, de 1 ano, de 3 anos, de 10 anos, né, Edu? Acho que
você acaba, seja número, seja conteúdo, e muitas vezes o conteúdo amadurece. Tem gente que tem medo de explorar. O Edu, inclusive, a gente já falou sobre isso. Quando a gente começou a trabalhar junto, aí é mérito total dele, ele começou a fazer aqueles vídeos mais de ensaios, que ele falou um pouco agora também, mas isso combina com o BRKS Edu nessa fase da vida dele. Ele é um cara cheio de maturidade, um cara que ama games, que tem os recursos para comprar esses consoles e fazer capturas e tempo, e a gente consegue, com as publicidades, fazer valer a pena pagar editor, pagar um jogo que ele vai comprar, pagar os equipamentos. Então é isso. O que eu estou interessado em criar hoje em dia? Eu uso o termo reconfigurar, mas eu acho isso muito importante na vida mesmo, assim, sabe? Tipo, às vezes as pessoas têm as próprias percepções de si do que elas eram antes, mas eu não gosto mais daquilo, eu não gosto mais de fazer isso. Muitos têm medo, e tudo bem, tem gente que muda, experimenta e se ferra e quebra a cara, mas no caso dos Try Guys, para voltar, pelo que me lembro, eles nem estavam oferecendo mais muita coisa, eles até botaram umas coisinhas assim, né? Mas, cara, se você vai botar por trás de um paywall, tem que ser muito interessante e tem que ser muito positivo. Eu tenho um programa que eu assisti quando eu morava no Canadá em 2005, 2006, chamado Kenny vs Penny, que são dois amigos marmanjos, tipo assim, 40 anos, que faziam competições entre si. Começou com quem consegue perder mais peso, quem consegue ficar mais horas sem dormir, quem consegue usar um polvo na cabeça por mais tempo. No YouTube tem muita coisa que passava na época, inclusive porque a comédia deles é bem escrachada, que não pode postar no YouTube. Então ele posta o vídeo completo, sem edição, no Patreon. Aí é legal, porque você vê o episódio no YouTube, tem umas cenas que tá lá, não censurado no Patreon. Aí eu fui e paguei porque eu queria ver aquelas cenas, mas ele tá oferecendo os episódios completos pra você ver, mas tem cenas que não pode, porque senão eles desmonetizam, enfim. É isso, se você vai pedir pra alguém pagar, realmente oferece algo em troca, sabe? E no Brasil, o Davi usou, acho que num episódio recente, também é mais difícil, né? Pelos recursos financeiros do Brasil. Então, a gente tá falando no canal gringo, mas se eu fosse você brasileiro, sempre que você vai pedir dinheiro do teu público, cuidado, você vai ter que oferecer, você tá tendo uma responsabilidade ainda maior, né? O Edu mesmo fala do membro, todo mês eu recebo uma cobrança de R$1,99 do canal do Edu, falando, nada no Brasil custa mais R$2, só o ser membro do canal do BRKS Edu, porque ele bota um valor mínimo lá. Aí eu falo, o que é essa cobrança de R$1,99? Eu não tenho mais nada nesse valor. Né? Tipo, você é tão barato quanto não tem mais nada. A gente nem abriu necessariamente membro aqui pro Debate, sabe? Felizmente a gente tá com os patrocinadores e tal, talvez seja algo no futuro, mas aí, o que a gente vai oferecer, tá ligado? A gente vai oferecer mais um episódio, a gente vai oferecer um conteúdo extra, a gente vai oferecer alguma coisa, eu não sei, isso também a gente vai reconfigurar, né? Então... Inclusive, eu queria aproveitar esse gancho aí, Vandé, pra perguntar pro Edu isso que tava na minha cabeça até agora, tava esperando ali você terminar pra eu poder exatamente perguntar isso e ficou um negócio perfeito. Se você fosse, Edu, lançar algum tipo de conteúdo atrás de um paywall, assim, um conteúdo exclusivo, um Patreon da vida, ou então, assim, houvesse uma oportunidade de você, de fato, desenvolver algum tipo de conteúdo para membros do teu canal. O que é que passa pela tua cabeça que talvez valesse a pena? Eu não me vejo fazendo isso, e eu só faria isso se fosse pra viabilizar alguma coisa que seria impossível de eu viabilizar pelo canal. Eu já tive o curso, que era uma assinatura de 1 ano, e sinceramente, hoje em dia, eu não sei se eu faria de novo, porque eu me sinto muito mais confortável disponibilizando as coisas gratuitamente. Eu atinjo mais público, eu faço mais diferença na vida das pessoas dessa forma. Seja diferença no sentido de entretenimento, de deixar o dia da pessoa mais leve, ou de levar informação, sabe? Porque eu sempre tento fazer os dois nos meus vídeos, né? Um mix de entretenimento com informação. Eu acho muito difícil eu tentar fazer algum conteúdo com paywall. Eu veria uma alternativa de repente, colocar num serviço que as pessoas já assinam, sabe? Netflix tipo uma da vida, né? Netflix da vida, assim, mas aí só se fosse pra fazer uma produção que eu não consigo fazer por conta própria. Mas em relação a games, o que eu quiser fazer por conta própria, a real é que eu faço. Você consegue e oferece ver pra todo mundo. alguém alguém me ajudando com, sei lá, os consoles como você nunca viu. Se tivesse um terceiro envolvido, ia mais atrapalhar do que ajudar. Então, não sei, teria que ser algo que eu não tivesse condições de produzir por conta própria, pra eu fazer uma parceria com uma Netflix da vida. Pra ti, Vandep, já rolou algum papo como esse, com algum criador teu? Assim, já teve algum criador que quis fazer isso, tipo, de lançar alguma coisa pra um padrinho da vida, um Patreon, um canal de membros? E se não, o que é que você pensaria desse cardápio gigantesco de criadores que você tem que poderia fazer sentido? Se é que alguma coisa faz sentido? Cara, isso é uma boa pergunta, porque a gente sempre fala muito de não depender 100% do mercado publicitário, né? Pois é. E aí, por isso, quando a gente fala de publis, tipo assim, gente, você conseguir engajar, clicar,
é bom pra gente, mas a gente tenta com consciência oferecer esses produtos e serviços quando a gente faz. Mas, de novo, ele viabiliza tudo justamente para você não precisar pagar. Hoje em dia no mundo é o quê? Ou você assiste propaganda ou você paga. Claro, existem serviços de streaming que para mim é um absurdo do absurdo, que você tem que pagar um serviço, aí você paga o básico e tá cheio de ad. Eu peguei a Max e eu pagava ela, tava uns 50, 60 reais, aí eu acho que eu peguei pelo Nubank mesmo, aí eu falei... O que é isso? Tipo, eu tô vendo a série do Pinguim, eu tô vendo a Industry também, uma série nova lá. E o que é isso? O que é essas propagandas, tá ligado? Aí eu tive que pagar mais 20 reais pra ter o... Eu acho absurdo. Então, eu sempre falo, se você tá vendo uma propaganda, eu fico feliz porque geralmente você não tem que pagar, mas esses serviços de streaming são absurdos. Mas, voltando, eu já sempre converso com os criadores de conteúdo, alguns que eu tenho mais próximo, uma relação mais próxima, tipo, não é qual o próximo passo, mas a gente tá envelhecendo. Eu quero ser agente por muito tempo, claro, adoro o que eu faço, é minha carreira, minha profissão, mas será que a gente investe o quê? Já teve gente que falou, será que eu tenho um aplicativo? Será que eu vou ter um investimento fora dos games? Será que eu vou ter alguma coisa? Porque cobrar do público de novo, velho, eu falei isso até no episódio que a gente falou das planilhas, eu não cobro nada de ninguém me paga um valor fixo mensal por nada e não é pela responsabilidade necessariamente, é porque assim eu posso trabalhar no meu ritmo, no meu fluxo e eu sempre vou entregar. Então, eu acho que na hora que você aceita dinheiro de alguém, é um laço totalmente diferente, seja com o teu público, seja com um amigo. Quem nunca emprestou dinheiro para eu já emprestei dinheiro para muito amigo, nunca recebi de volta. Então, é isso. Se você for cobrar, toma cuidado. Para mim é um conceito bem básico, sabe? Ô, Vandep, me diz uma coisa, rapidinho, pra gente passar pro próximo assunto. O que é esse álbum aí atrás de ti? Só pra eu ver. É novidade no cenário, né? Esse aí atrás. Acho que é autografado esse aí que você tem atrás? É do nosso queridíssimo Kendrick Lamar, só pra fazer o gancho com o evento do Super Bowl. Esse aqui é do álbum dele Falando em Kendrick Lamar. Isso, exato. Isso nem uma pauta, é só pra finalizar o episódio também. E não foi nem eu que trouxe, tá? Foi o Davi. Esse contexto, esse é um álbum de 2017, o Dan mesmo, ele vendeu diretamente no site. Eu me lembro que eu tava no Twitter e saiu, vinil autografado de Kendrick Lamar, não sei o que, não sei o que. Aí eu falei, fui, comprei, nem foi tão caro, né? Foi uns 60, 70 dólares, enfim. Por que a gente tá discutindo isso? Porque foi um assunto que saiu muito da bolha, né, Davi? O que você tem pra apresentar pra gente? Estamos falando não só de Kendrick Lamar, mas do Super Bowl, né? No domingo retrasado, né? A data de publicação aqui desse nosso episódio, a gente teve o Super Bowl, que é, pra quem não sabe, a final, né? Das duas conferências norte-americanas de futebol americano, aquela coisa toda. Se você não sabe o que é o Super Bowl, pelo amor de Deus. Quero ouvir você explicando a NFL. Não, já expliquei, já foi. Duas conferências, elas se batem, Super Bowl. É isso. Super Bowl, é. Mas mais importante do que isso, esse foi um Super Bowl, assim, que quebrou recordes, né? O Kendrick Lamar, ele bateu o recorde de ninguém mais, ninguém menos do que Michael Jackson. Ele foi o artista que se apresentou no intervalo da partida. E só pra vocês terem ideia, esse recorde do Michael Jackson era de 1993, cara. E o cara em 2025 bateu, né? Olha a significância disso. Não só isso, ele não só bateu, né, os recordes no Super Bowl, mas ele também bateu o recorde no Spotify logo depois. As músicas do Kendrick Lamar tiveram um aumento de 175% após o show no Spotify. Ele bateu o principal concorrente dele, segundo ele próprio, né, que foi o Drake, no Spotify também. E tudo isso, não só com uma apresentação que inclusive foi inspirada no PlayStation, não sei se vocês estão ligados, né, mas saiu uma entrevista da Wired com uma pessoa responsável pela montagem do palco, né, e tem vários símbolos ali no palco que representam os símbolos dos botões do PlayStation, porque o próprio show do Kendrick Lamar faz uma analogia a essa história de jogar o jogo, né, know how to play the game, essas coisas, né? Só que aí numa pegada mais política, né, ele, como um cara preto, rap, ele tem que saber jogar o jogo pra poder se dar bem. E ele fez uma crítica a isso, mas ele também fez uma crítica ao principal concorrente dele, como eu mencionei, que é o Drake, que é um outro artista da música também. E o que me chamou a atenção foi que muita gente não achava que ele ia fazer a track, né, Not Like Us, que é o nome da principal track em que ele xinga e acusa, né, o Drake, cara, de coisas assim. Então, ele acusa ele de um negócio que a gente não pode nem falar aqui, uma palavra que a gente não pode falar aqui, mas é que isso a gente até discutiu um pouco numa pauta, por que é interessante com o Super Bowl e fora, né, porque são os dois maiores rappers do momento e eles estavam numa batalha muito, vamos dizer assim, pública. O Kendrick Lamar, que às vezes fica 5 anos sem soltar uma música, lançou 4 músicas em 5 dias, tamanho ódio do Drake.
tá? Então, tipo, o que foi muito discutido foi, primeiro, ele não cantou necessariamente, ele não cantou entre aspas, né? Ele não tocou as músicas só as pedradas, vamos dizer assim, mas ele tocou essa música que ele tinha escrito onde ele acusa o Drake, nem se diz, de umas coisas muito grandes. E aí teve a crítica, ai, como que ele fez esse show, como ele não fez. E o próprio Super Bowl, né, eles têm um negócio que eles chamam de World Champions, né, de campeões mundiais. E não, é só a Liga Americana, tá bom? E já teve uma discussão sobre isso, então tem esse paralelo. Com o show do Michael Jackson, que se você pensar, 133 milhões de pessoas viram o Super Bowl em 1993, mostra o tamanho do Michael Jackson, o maior artista de todos os tempos. Eu acho que é, inclusive, uma discussão sobre fama para outro episódio, que, tipo assim, quem é da geração Z não entende o que é fama. A gente tá falando de... os caras... A gente se distrai muito. Fama era Michael Jackson, saca? É um negócio assim... Não interessava onde ele... Se lembra? Tinha clipes. Michael Jackson quase derrubou o bebê pela janela. Tinha umas coisas assim, sabe? Então, assim... Eu acho que os números do Kendrick Lamar são impressionantes, mas, ao mesmo tempo, esse show do Michael Jackson 93 é considerado o melhor de todos os tempos, né? Então, é só curioso como essa questão midiática rolou em relação ao Super Bowl mesmo. Saiu um pouco da bolha. Porque sempre sai, né? Tem show da Lady Gaga, as pessoas entram para assistir a Lady Gaga. Aí tem gente que sai. Eu acho que teve um impacto grande, assim, na Zeitgeist. E teve gente que criticou, justamente porque ele não é tão espalhafatoso, vamos dizer, nos shows dele, né? A Lady Gaga tava voando no show dela. Foi um show e ele bem não. contido nesse sentido, né? Sim, mas é porque ele queria fazer isso. Mas ele tinha um Samuel Jackson, né? Então ele conseguiu inserir outra mídia, né, do cinema nisso. Isso que foi interessante. Passou o show dele fazendo esse teaser se ele ia falar do Drake ou não. Ele fala, ele vai fazer isso mesmo? As mulheres que estavam atrás dele. Então foi meio musical. Mas eu acho interessante. Porque o XQC, que é um streamer grande, né? Mas assim, vamos dizer, o XQC não é conhecido pela inteligência. Desculpa, XQC, caso você ouça. Ele não é o streamer mais inteligente do mundo. Enfim, ele falou, eu não entendi nada do show. Justamente, é uma boa discussão sobre semiótica, né? Porque o Kendrick sempre faz umas inserções. Ele tava com uma corrente que tinha um A minúsculo, né? Que é o que ele chama... que o Drake gosta de, vamos dizer, menores de idade, né? E tem uma hora que ele fala A minor, que é o Lá menor, que é o tom que ele canta aquela parte. Então são várias referências. Então a gente está falando mais de teoria da comunicação, semiótica, e eu acho que essa foi uma das grandes discussões também, de pessoas que simplesmente, não é que eles precisam entender a referência, mas entender que nem tudo vai ser óbvio, vai ser na tua cara, vai ser, sabe, tipo, um tapa na cara. Por mais que ele fala o nome do Drake, né? Ele dá um sorrisinho bem na hora. Não, ele literalmente fala o nome do Drake olhando pra câmera, Não, mas é que na música ele fala, say doido. Drake, e ele dá um sorrisinho. Aí eu falei, Muito viu? doido. E o que me chama a atenção a respeito disso tudo é como essa cultura da rivalidade, que faz parte, eu acho, do universo da geração Z. Eu vejo, por exemplo, os streamers brigando muitas vezes, uns acusando os outros, os galera da Kik acusando gente da Twitch e vice-versa. Como isso pode estar tomando essa proporção geral. Porque eu acho que ninguém esperava que o Kendrick Lamar ia fazer o que ele fez em relação ao Drake num cenário tão público, num palco tão público, porque até essas próprias diss tracks, que são essas músicas que rivalizam e tal, elas são músicas que ficam muito mais na cultura do rap e do hip hop do que músicas que tomam outras proporções. O Not Like Us foi uma exceção da grande maioria das diss tracks que existem por aí. E aí ele foi e levou para o Super Bowl. Isso eu achei muito interessante, porque para mim isso reflete esse momento que talvez a gente esteja vendo agora, da volta dessa rivalidade, que eu acho que inclusive no YouTube, por exemplo, rolou durante um tempo, que era esses criadores de conteúdo que arrumavam essas tretas meio que de propósito, porque querendo ou não, ficava meio que uma rivalidadezinha que fazia o passe de ambos se elevar. Não sei se vocês lembram disso, isso rolou muito no comecinho dos anos 2000 e tal, depois deu uma baixa, mas quem sabe esteja voltando agora, nesse momento em que, pelo menos lá nos Estados Unidos, as coisas estão mais inflamadas. O que é que vocês acham disso? A minha visão atual, eu nem sempre fui assim, e que bom que a gente amadurece. Se é pra eu falar de alguém, eu quero falar bem. Bom. Obviamente que isso não vai se aplicar com um jogo. Se eu vou falar de um jogo, é porque eu queria jogar aquele jogo. E se eu não gostei, eu preciso explicar por quê. Mas se eu vou falar de outra pessoa hoje em dia, é pra falar bem. Você não vai fazer um diss track sobre o Alan? Tá todo mundo esperando. Imagina um rap, uma batalha de rap entre Alan Zoca e Edu. Se eu falar publicamente tudo que eu sei dele, cara... Espera o Super Bowl pra isso, fica de boa. Só pra finalizar o assunto, voltar pro rap, o problema disso tudo que eu acho
acho que não é algo que vai acontecer agora, que eu acho que em 96, os dois considerados maiores rappers de todos os tempos, o Tupac Shakur e o Biggie Smalls. O Tupac foi assassinado antes, nunca descobriram quem é, voltaram e mataram o Biggie Smalls no auge da vida. Eu acho que o Tupac também tinha próprio 26 anos e ficaram um legado. E aí também uma discussão sobre fama, quando você morre no teu auge, fica aquela imagem tua sempre bonita. A gente fala do Mamonas, a gente lembra. Vocês lembram onde estava quando o Mamonas morreu? Eu lembro, cara, tá ligado? Eu lembro disso, eu lembro quando o Senna, onde eu tava quando o Senna. Então, é quase uma imagem, né? O Jim Morrison, do The Doors. A gente nunca viu ele ficar velho, feio. É aquela imagem, aquele momento do sucesso, então... Kurt Cobain. Exato. O loiro, daquele jeito jovem, mas deprimido, entendeu? Então, é isso, cara. As tretas acontecem, mas se ficar só na música, é divertir pro público. Porque eu gostei justamente dessa explosão criativa que o Kendrick teve. Ele se isolava muito, ele some, ele não usa redes sociais, então ele ficava 5 anos e não tinha uma palavra do Kendrick Lamar, entendeu? E o ódio pelo Drake fez ele criar conteúdo e as músicas dele. Então, que bom. Continua, Drake. Galera, espero que vocês tenham curtido o episódio. Inclusive, eu vou aqui avisar e pedir perdão se eu pareci um pouco distante, é porque eu estou com uma baita de uma crise de dor de cabeça, tô resfriado, mas tamo aí. Espero que vocês tenham gostado, obrigado pela atenção de todos. Não se esqueçam de conferir Alura e Nuvem, links na descrição. Valeu, galera.